Olá, meus queridos, muito bem? Se não assistiu o vídeo da frente 1, volta ali em cima e assiste o vídeo da frente 1. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e tem algumas anotações lá na descrição do vídeo. Vamos falar de frente 2? Frente 2, falar de divisão proporcional. Quando a gente está falando de divisão proporcional, a gente está falando de divisões que sempre dão o mesmo resultado. E esse K é o que a gente chama de nossa constante de proporcionalidade. Se as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas dá o mesmo resultado. Se as grandezas são inversamente proporcionais, o inverso da divisão, a multiplicação entre elas dá o mesmo resultado. Propriedades que você sabe bem. A por B, C por D, produto cruzado, A vezes D, BC. Em especial, a gente gosta de trabalhar com essa outra propriedade aqui. Se A está para B e C está para D e dão o mesmo resultado, são proporcionais, uma das coisas que você pode fazer e manter essa proporcionalidade é somar em cima, somar embaixo da fração. O resultado continua sendo proporcional. Chico, como que eu vou usar isso? Vem comigo. Fazer a divisão do 900 em uma divisão proporcional aos números 2, 3 e 4, para ficar simples de fazer. A gente está falando quanto que é o resultado dividido por 2. Não sei, por 3, por 4, também não sei. Mas esse resultado é proporcional a 2, o outro resultado a 3, o outro resultado a 4. Proporcional sempre para esses caras. O que eu posso usar? Aquela última propriedade que eu falei. Eu posso escrever que a soma de A mais B mais C, dividido pela soma de 2 mais 3 mais 4, continua sendo proporcional. Eu não sei quanto é que vale A, B e C em separado, mas eu sei que eles juntos representam o nosso total de 900. Então eu posso escrever que 900 dividido por 9 é 100. O que a gente montou foi o nosso K. Isso aqui, isso e isso é proporcional ao nosso K, o nosso K vale 100. Melhor ainda, a gente pode escrever que A sobre 2 é igual a 100 e encontrar o valor de A, que B sobre 3 é igual a 100 e encontrar o valor de B, e que C sobre 4 é igual a 100 e encontrar o valor de 100. E descobrir o valor de cada um, usando a propriedade de divisão proporcional. Muito bem. Na nossa frente 2, a gente quer falar de regra de 3 simples. Regra de 3 simples, quando a gente relaciona duas grandezas entre si. Aí a gente tem que tomar cuidado se grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Grandeza A1 e A2, grandeza B, B1 e B2, qualquer dois valores que ele der aí para essas grandezas. Se as grandezas são diretamente proporcionais, A1 está para 2, assim como B1 está para B2 na ordem que são apresentadas. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai escrever que A1 está para 2, assim como B2 está para B1, presta atenção. Como é inversamente, a gente inverteu aquela fração. Chico, eu quero isso na regra de 3 simples? Não. A gente deixa para o pessoal de outra área que usa muito. Vamos falar agora em especial das grandezas, da regra de 3 composta, que é isso que a gente quer para a nossa prova. Grandezas A, B, C e D, valores de A, B, C, D. Note aqui, preciso começar com esse cuidado. Destaquei aqui que falta o valor do meu A2. É o meu X, a minha incógnita, que eu quero descobrir. E quando a gente fala de grandezas diretamente e inversamente, a gente sempre vai relacionar duas a duas. Não dá para falar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, em relação ao meu X, eu vou criar um parâmetro de comparação. Eu vou comparar se uma está aumentando e a outra diminuindo e vice-versa. Estou supondo aqui, se A é uma grandeza diretamente proporcional a B. Coloquei uma flechinha no A, e se é diretamente, concorda. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Coloco a flechinha igual só para falar que está concordando, que são diretamente proporcionais. Não quero escrever que são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que a gente usa aquela flechinha. Se A é uma grandeza inversamente proporcional a C. Mas, Chico, eu posso comparar B com C? Não, porque a gente falou que só pode comparar quem tem o nosso X e a nossa incógnita. Então, eu vou ter que comparar A, que é onde está a minha incógnita, com C. Se essa grandeza aumenta e a outra, o inverso, diminui, a gente fala que a grandeza é inversamente proporcional e coloca essa flechinha invertida só para lembrar que ela é inversamente proporcional. Se A é diretamente proporcional a D, a flechinha concorda, grandeza diretamente proporcional. Agora como é que fica essa montagem? Ó, A1 está para X, flechinha para baixo, na mesma ordem. Flechinha para baixo, B1 está para B2, na mesma ordem. Grandeza D, D1 para D2, na mesma ordem. Note a diferença aqui, ó, na nossa grandeza C. Como a nossa grandeza C é inversamente proporcional, a gente inverteu aquela relação que a gente tinha de C1 e C2. Então é isso que você vai ter que montar.
E esse parâmetro X depende do produto entre todos os outros. Troca os valores e encontrou o que você precisava. Vamos olhar um exemplo disso aí? Mais fácil olhar no exemplo. Ó, certo trabalho pode ser realizado por um grupo de 12 operários em 20 dias de trabalho de 8 horas diárias. Se esse mesmo trabalho tiver que ser feito em apenas 16 dias, com 16 operários igualmente eficientes, quantas horas por dia eles deveriam trabalhar? Primeiro destaquei aqui os valores que a gente tem. Operários eram 12, passam a ser 16, dias 20 passam a ser 16, horas eram 8 trabalhadas e não sei quantas vão ser. Posso comparar operários com dias? Não, a gente falou, só pode comparar com X. Então a gente vai fazer a comparação de X com operários. O que é isso? Se eu tenho mais operários para fazer o mesmo trabalho, eles podem trabalhar menos horas por dia. Então, mais operários, menos horas trabalhadas por dia, é o que a gente chama de grandeza inversamente proporcional. E eu quis jogar a flechinha. Primeira flechinha você põe para lado que você quiser, a outra é só uma comparação. Se eu coloquei ali o meu X uma flechinha para baixo, a outra para falar que é inversamente proporcional eu coloco para cima. Ponto. Agora eu preciso comparar dias com operários? Não. Dias com horas, que é onde está o nosso X. Cuidado com isso, não esquece. Sempre comparar com a nossa incógnita. Bom, se eu quero trabalho feito em menos dias, eles teriam que trabalhar mais horas por dia. Se menos dias e mais horas, é inversamente. Se aquela flechinha já está para baixo, vem com essa aqui para cima. Aí nesse exercício, na hora de montar, quem está para baixo eu escrevi nessa ordem, e quem está invertido com a flechinha para cima, eu inverto a fração. 16 por 12, 16 por 20, calculo o valor do nosso X. Simples assim. Muito bem. Ainda na frente 2, a gente fala de aumento percentual simples. A gente já falou que aumento de 25% a gente escreve 1,25. Aumento de 20%, 1,20. E a gente quer, na verdade, como é que desfaz esse aumento. Quando eu falo em aumentar algo em 25%, é multiplicar esse cara por 1,25. Aumentar algo em 20% é multiplicar esse valor por 1,20. Exemplo. Um produto, depois de aumentado em 20%, passou a custar R$ 1.080. Qual é o valor do produto antes do aumento de 20%? Então, quanto ele custava antes, não sei, mas eu sempre posso escrever assim. Que o valor final, em relação ao valor inicial, é 1,20. Por que 1,20? Porque é um aumento de 20%. Se eu sei que o valor final é 1.080, quanto é que vai valer o meu valor inicial? Simples, você quer saber o seu VI, pega o 1,20 que está multiplicando e desfaz, passa para o outro lado dividindo. Quando você passa o 1,20 dividindo, você vai encontrar que o seu VI vale R$ 900. Simples, simples demais. Tá ok? Tudo bem. Daqui a pouco eu volto para falar de frente 3 e 4. Até daqui a pouco.